Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Quero dizer, primeiramente, que estou morrendo de saudade de estar com vocês na escola diariamente, não pelo conteúdo que temos que dar conta, mas sim pelo convívio que estávamos criando, né, o vínculo, a amizade, né, apesar que esse ano é o primeiro ano que eu estou convivendo com vocês, então eu não queria perder um dia para conhecer vocês cada vez melhor, né, tá trocando experiências, né? Vocês são alunos maravilhosos, então não podemos deixar de fazer as atividades em casa, tá? De ter o comprometimento e a responsabilidade, não levar as coisas na brincadeira, porque assim é um momento difícil que estamos passando, mas logo estaremos juntos novamente, tá bom? Então, antes de começar a explicação do conteúdo que vocês terão que realizar essa semana, eu irei fazer a leitura de leite de um livro, Quando Me Sinto Triste, de James Smith, tá bom? Então eu vou ler e mostro a imagem em seguida igual realizamos em sala de aula, tá bom? Então, quando me sinto triste, quando não posso brincar, é o pior castigo. Quando brigo com meu amigo, amigo é amigo. Quando levo bronca, sei que você me ama. Quando algo não dá certo, estou em construção. Quando meu corpo dói, meus ossos estão crescendo. Quando querem que eu tire o 10 em tudo, ninguém é perfeito. Quando fico sozinho, é o pior castigo de novo. Quando perco alguém que amo na vida, temos cores alegres e tristes. Guerras, bombas e pessoas do mal me deixam triste. Isso não consigo entender. Criança na rua? Não podemos aceitar. Mas tem tristeza que tem suas belezas. Até o que é bonito enche os olhos d'água. Também aprendemos com a tristeza. Elas podem fazer melhor o nosso coração. Não preciso esconder minhas tristezas. Sei que nessa hora posso contar com você. Não tem problema algum sentir-se triste. Ler e conversar ajuda a lidar com a tristeza. Aí acabou a nossa história. Aqui é o James Smith, tá? Ele escreve para as crianças desde 2000, tá bom? Então ele gosta de livros infantis, tá? Ele já escreveu vários livros, né? Nessa é uma coleção, tá? Quando me sinto triste, que fala das emoções, e tem umas outras coleções também, tá bom? Em relação às atividades que foram propostas para vocês essa semana, eu acredito que vocês estão começando pela de português, certo? Que é um texto que é o ataque dos povos, dos povos, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão realizar a leitura do texto com calma, respeitando pontuação. Se perdeu no texto, volta do início, porque a intenção não é quem faz mais rápido, quem acerta, quem não acerta, tá bom? Temos que ler e entender. Depois que vocês fizeram a leitura desse texto, vocês vão contar pro pai de vocês, para quem está ao lado de vocês nesse momento, o que conta a história. Igual a gente faz em sala de aula, né? Como não tem como cada um ler um pedacinho, que nem a gente realiza em sala de aula, vocês vão ler o texto e vão contar com a palavra de vocês o que esse texto está querendo dizer, tá bom? Depois, vocês vão para as questões, certo? Só que lembra, para realizar as questões, vocês têm que ler a pergunta e voltar no texto para achar a resposta, tá? Então, vocês têm que sempre voltar ao texto, igual o livro da Prova Brasil. A gente lê o texto, vamos para a pergunta, vira e mexe na Prova Brasil, temos que voltar para o texto para localizar a pergunta, a resposta das perguntas, tá bom?
Então, aí vocês vão fazer. Depois temos um outro texto, a mesma coisa. Vocês vão ler o texto com calma, que tá falando sobre o Júlio Verne, que é um escritor apaixonado pelas ciências. Então, vocês vão ler também e vão contar para o pai de vocês do que se trata desse texto com a palavra de vocês, para ver se vocês entenderam o texto, tá bom? Também tem algumas perguntas. E na 12 é para vocês escreverem abaixo um pouco sobre os avanços tecnológicos da nossa época e sobre algumas coisas que você acha que serão inventadas em breve para facilitar as nossas vidas, tá? Então, lê com calma, responde, e nesse texto, e aqui embaixo vocês vão colocar a opinião de vocês. Lembrando que tem que ter parágrafo, tem que ter pontuação, tá? Então, faça com calma, não precisa ter pressa, tá bom? E temos também um outro, são texto, ó, Dom Quixote, Sonhador, também vocês vão ler, certo? E se vocês quiserem gravar vocês contando sobre a história para os pais de vocês com a palavra de vocês, podem gravar e manda no grupo também, tá bom? Vocês reencontando a história do jeito de vocês para o pai de vocês, para ver se vocês entenderam ou não, tá? Também temos as perguntas, onde vocês terão que voltar ao texto para poder localizar a resposta, tá bom? São, 18 questões. A 18 é após a leitura dos textos, imagine uma narrativa de aventura. Quais são as características de aventura, certo? Quais são as características? O que nós, quando lemos um texto, localizamos, aliás, que é um gênero de aventura? Para relembrar um pouco sobre o texto de aventura, podemos lembrar da flor tatuada que trabalhamos em sala de aula. Para realizar o texto de aventura, ele tem que ter uma situação inicial, ele tem que ter o conflito, o desfecho e a finalização, certo? Então, vocês têm que pensar nessas características. Eu vou colocar depois aqui no grupo como desenvolver cada uma delas, porque eu passei na lousa, mas está no caderno de português em sala de aula, não está no caderno de lição de casa, né? Para vocês não ficarem carregando muito peso na mochila, acabou ficando lá na escola. Mas eu vou passar aqui no grupo para vocês, para ajudar vocês a desenvolver essa última atividade, que é a produção de texto, tá? O combinado é o seguinte, nas entregas das atividades. Na quarta-feira que vem, teremos a entrega das novas atividades e eu estarei recolhendo essas atividades dessa semana, tá? Vou trazer, a gente vai corrigir e eu vou guardar na pasta de vocês. Então, assim, toda vez que for retirar a atividade na escola, tem que entregar que vocês levaram, tá? Não é para deixar em casa, para entregar só quando as aulas voltar, tá bom? Eu quero toda quinzena estar recebendo as atividades assim que vocês tirarem as novas. Tá bom? Então, de português, hoje eu vou dar orientação de português, tá? Então, eu estarei aqui à disposição no horário estabelecido, tá? Para a escola toda, que é das 8 às 10. Isso, das 8 às 10, pra gente tá tirando dúvida. Então, pode me perguntar, eu estarei aqui, vou colocar no grupo também sobre a realização da produção de texto, como desenvolver, vou mandar as características do gênero, porque a gente trabalhou em sala de aula, mas tá no caderno, então fica difícil, né? Tá em sala de aula, não tá com vocês, para que vocês possam desenvolver, e não é para fazer de qualquer jeito, tá? Vocês têm que fazer com capricho, dedicação, porque eu tô pensando em usar essa mesma produção pra gente dar continuidade no projeto Ler e Escrever, tá? Pra gente não parar, porque não paramos, estamos trabalhando, vocês em casa com as atividades e os professores desenvolvendo as atividades em casa para manter a plataforma funcionando, para vocês não ficarem sem amparo, tá bom? Beijo, qualquer coisa a professora tá aqui, tá bom? Fiquem com Deus.